Quando eu cheguei nessa vigília, eu ouvi a irmã pregar, falando sobre o amor de Deus por nós, não é mesmo? E aí agora, logo em seguida, o Douglas, ele veio, fez esse momento, com a cura, a cura interior, ao qual todos nós precisamos. E aí eu ficava lembrando e falando para Deus, para fechar essa vigília, esse momento de oração no qual nós estamos aqui, precisava nós sermos batizados no Espírito Santo. E esse é o tema dessa nossa pregação, dessa nossa partida: o batismo no Espírito Santo. E aí eu me recordava dos trechos da Bíblia, lá no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo, ele era derramado apenas aos reis, profetas, sacerdotes. Ou seja, o povo de Deus era apenas participante. Ou seja, eu via que eles tinham, eles eram cheios do Espírito Santo, mas eu só via. Eu apenas participava dessa alegria com eles. Hoje, a nossa igreja, já no Novo Testamento, nós vamos perceber aqui ao longo dessa pregação que este derramamento do Espírito Santo, que este mesmo Espírito Santo que agia lá no Antigo Testamento nos reis, nos profetas e sacerdotes, ele também é para nós. É derramado sobre toda a igreja. Amém? Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a pegar o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 1. Para nós podermos entender nessa noite o que Deus quer para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Amém? Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, da corte que se chamava Itálica. Era religioso, ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora nona do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, Senhor? O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus, como uma oferta de lembrança. Palavra do Senhor. Irmãos, dessa passagem vai falar do centurião Cornélio. Era um homem de Deus, buscava Deus, era um homem que orava, que tinha o hábito de dar esmolas. Porém, este homem era gentil. O que era gentil? Uma pessoa gentil é uma pessoa não judeu. Por exemplo, nós somos gentis. Eu sou gentil, você é gentil. Quem não é judeu é gentil. No Antigo Testamento, Deus, ele tinha um povo, ele chamava: esse é o meu povo. Os israelitas, os hebreus, era o povo de Deus. Então esse povo de Deus não considerava os gentios povo de Deus. Ou seja, eles eram tidos como pagãos.
assim como Cornélio era um homem tido como pagão. Diz a história, a Bíblia narra, que é muito longa a história, não vou ler tudo porque é muito longo, que Cornélio, num sonho, apareceu para ele um anjo, dizendo que as orações de Cornélio chegou ao coração de Deus. Esse mesmo homem que era tido como pagão. Mas é engraçado dessa história, irmãos, prosseguindo, se nós prosseguirmos na leitura, mesmo sendo um homem pagão, mesmo sendo um gentil, Cornélio era um homem de oração, e toda a sua família. E a sua oração alcançou o coração de Deus. Então, este derramamento do Espírito Santo, ao qual nós vamos ver aqui mais em frente, que vai ser derramado na família de Cornélio, esse mesmo derramamento quer ser derramado na nossa vida também no dia de hoje, nessa vida, ainda hoje. Diz a história que o anjo pediu para que Cornélio enviasse os seus homens até Pedro, para que Pedro viesse à casa de Cornélio e pregasse para ele e os da sua família. E se nós prosseguirmos ainda na história, nós vamos perceber que Pedro, ele não queria ir até a casa de Cornélio, porque Cornélio era pagão e Pedro não. Cornélio era judeu, era um gentil, e Pedro era judeu. Então Pedro, ele ficou titubeando com Deus, ele não queria ir até a casa de Cornélio. Mas, com a assistência dos anjos, Deus, através dos anjos, Pedro resolveu ir até a casa de Cornélio. E se nós prosseguirmos ainda um pouco mais na história, vai dizer o seguinte: que Pedro entrou na casa de Cornélio, havia ali várias pessoas, entre elas suas famílias, seus familiares, e Pedro pregou para Cornélio, o primeiro pagão convertido. Ou seja, o Evangelho estava chegando também aos pagãos. Muitas vezes, irmãos, nós agimos assim. Nós achamos ou que nós não somos dignos de receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ou às vezes nós achamos, porque nós estamos dentro da igreja, que outros irmãos lá fora não são merecedores do mesmo. E assim aconteceu com Pedro. Na verdade, a conversão nessa passagem bíblica não é bem do pagão, do gentil Cornélio. Na verdade, a conversão é de Pedro. Porque logo Pedro chegou na casa de Cornélio, diz as Escrituras, então Pedro tomou a palavra e disse: em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que aquele Espírito Santo que pairava sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes apenas, aqui no livro do Atos dos Apóstolos vem nos garantir que a promessa do batismo do Espírito Santo é para todos, inclusive para mim e para você. O Espírito Santo é para todos, ele não faz distinção de pessoas, sejamos nós gentios ou não gentios, seja você pagão ou não, o Espírito Santo é para todos. E no versículo 44 deste mesmo capítulo diz o seguinte: estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a santa palavra, e os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Olha que maravilha, irmãos! Havia uma promessa neste mesmo livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, tem uma promessa de Deus
Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém. Ali haverá uma promessa. Ali há uma promessa para vocês. Não se afastem de Jerusalém. E no versículo 1, no capítulo 1, versículo 8, a promessa: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas aonde, gente? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Olha a promessa de Deus. Deus fala para mim e para você: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E aí eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Por que será que vai descer o Espírito Santo sobre nós e Ele vai nos dar força? Para que o Espírito Santo nos dá força, gente? Por que é que nós precisamos da força do Espírito Santo? Se nós prosseguirmos esse versículo, no capítulo 1, versículo 8, para que nós sejamos testemunhos. Se você quer ser testemunho de Deus, da obra de Deus na sua vida, nós precisamos pedir a força do alto. Amém? Amém, irmãos? O Espírito Santo nos dá força para que nós sejamos testemunhos, ou seja, para que nós continuemos a obra de Deus, para que nós levamos o Evangelho. É para isso que nós temos força, a força do Espírito Santo. Quando, irmãos, lá no seu batismo, lá atrás, quando você foi batizado, quando era pequeno, você recebeu esse Espírito Santo. Mas nós temos e precisamos, temos a necessidade de manifestar esse Espírito Santo. Precisamos deixar fluir dentro de nós, mas muitas vezes nos falta a força. O Espírito Santo é derramado dentro de nós. O que é o Espírito Santo derramado dentro de nós? Para a nossa regeneração, para a nossa conversão. Nós estamos vivendo a época da Quaresma, que é um tempo de conversão. Então o Espírito Santo que é derramado dentro de nós, ele serve para a nossa conversão, para a nossa regeneração. Mas também o Espírito Santo é derramado sobre nós, dentro e sobre nós, para o revestimento de poder. Sobre nós, para um revestimento de poder. E o poder que nós precisamos vem do Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunhas no seu grupo de oração, na sua comunidade, talvez apenas lá na sua casa. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós adquirimos um poder, uma unção, e nós vamos proclamar esse Jesus. Nós vamos ser testemunhas. Só pode ser testemunha quem viu ou quem sentiu este poder. Amém, irmãos? Então, nessa passagem, Deus quer nos exortar, quer nos ensinar, neste momento, que nós precisamos desta unção. O batismo, irmãos, na verdade, ele significa uma imersão, um revestimento de poder. Imersão. Você é imergido na pessoa do Espírito Santo. Quem aqui nessa noite deseja receber esse batismo? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que você possa trazer isso para dentro do seu coração. Esse desejo de receber esse batismo. Talvez você vai dizer: olha, mas eu já fui batizado. Eu já fui batizado pelo Espírito Santo. Mas nessa noite, o derramamento do Espírito Santo quer reavivar nós todos que aqui estamos. Amém, irmãos? Qual é a finalidade desse batismo no Espírito Santo? 3 pontos me chamaram a atenção e eu quero partilhar com você. Para que serve esse batismo no Espírito Santo? Qual é
Espírito Santo. Segundo ponto, produzir a conversão de outros. Se eu, Rony, você que está ser batizado no Espírito Santo, eu vou conseguir converter mais pessoas. E é bem possível, irmão, que essas pessoas sejam aquelas da sua casa, que são as pessoas mais próximas de você. Então, irmãos, a finalidade do batismo do Espírito Santo: realizar a evangelização com ousadia, com poder, com unção. Segundo ponto, conseguir converter outras pessoas através de você. E o terceiro ponto, receber os carismas. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós nos preparamos para receber os carismas do Espírito Santo. Cura, fé, milagre, dom de línguas, interpretação das línguas, profecia, ciência. Os carismas do Espírito Santo são manifestados em nós. E através dos carismas do Espírito Santo, nós vamos perceber que nós vamos ser cristãos melhores. Me recordo a passagem do livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 do Pentecostes, que nós vamos ver uma igreja antes do Pentecostes, né? Os irmãos, os cristãos antes do Pentecostes e os cristãos depois do Pentecostes, logo quando foram batizados. A primeira manifestação exterior, o que é a primeira manifestação exterior? A primeira mostra, a primeira evidência de que eles foram batizados no Espírito Santo, aqueles que estavam no cenáculo com Maria, foi a oração em línguas. A primeira manifestação visível foi a oração em línguas.